O Ligados na Tomada de hoje tem o privilégio de receber aqui um grande artista. Vocês vão ver aqui pela imagem mais aberta, que já nosso diretor vai colocar, quem é esse grande artista e suas obras. Alan Mosca, filho de Cid Mosca, da Cid Painting, e que tem como as principais credenciais esses 3 capacetes aqui, do Ayrton Senna, do Nelson Piquet e de Emerson Fittipaldi. Alan, seja super bem-vindo aqui ao Ligados na Tomada. E eu vou parafrasear o nosso diretor artístico que esteve aqui no estúdio agora há pouco, né, que saiu emocionado, né, o Frison, o Felipe Frison, e eu falo a mesma coisa, ficar próximo desses capacetes, e principalmente desse aqui do meio, do Ayrton, ele traz uma emoção muito especial que vai além da pista. Você concorda comigo? Realmente, primeiro quero agradecer o convite, e realmente eu recebo lá no meu estúdio gente do mundo inteiro, e eles gostam da minha coleção toda, tal, mas quando eles chegam no amarelo aí, eles... É difícil, né? Tem cara que chora, tem cara que fica arrepiado, tira foto, faz oração, tem cara que tatua no corpo o capacete do Ayrton. É um negócio... É muito forte, é muito emblemático. E eu me sinto um privilegiado, não só de ter conhecido e trabalhado na pista, junto com esses 3 caras aqui, esses 3 campeões, mas também com esses 2 aqui, de ter visto muito o trabalho dele, Alan e Cid, né? O Cid Mosca, famoso Cid Mosca. Eu tive mesmo essa oportunidade de estar no ateliê vendo o Cid pintar, né? Ou seja, colocar a mão na massa, que ele colocava literalmente a mão na massa. E a gente comentava um pouquinho no bastidor aqui, para quem conheceu o Cid, o gestual dele, né? Meio até teatral, né, Alan? O Emerson até hoje fala, quando eu cheguei lá para fazer o capacete da Indy, eu falei, Cid, quero fazer o capacete dele. E ele só fazia o gesto, eu não conseguia falar. E o Emerson dá risada também, porque ele se expressava com as mãos, né? É verdade. E italianão, tudo, né? Então já viu, né? Alan, e eu vou chamar algumas vezes o Alan de Cid, como eu sempre, no Máquinas da Pan, algumas vezes se pegar o corte lá, eu chamo de Alan, de Cid, esses nomes realmente se confundem. Não e para você, com muito orgulho. Lógico, também, né, Alan? Sem problema nenhum. Eu vou começar pelo do Ayrton. A gente teve, em 2024, a série Senna, e o assunto das redes sociais, dos botecos, dos jantares, da família, era exatamente o que era fiel, o que não era, mas eu acho que pra gente o que vale, né, é você assistir uma série como você é um ano mais novo que eu, e te trazer uma memória afetiva de alguns fatos que a gente vivenciou e presenciou. Então, para falar de presença, antes de falar da pintura, como nasceu a pintura desse icônico capacete, eu queria saber, você acompanhou o Ayrton desde o começo, como era ele na pista, no kart, que vocês estavam ali do lado, vocês eram vizinhos ali de Interlagos, como que era esse Ayrton Senna no kart? Bom, eu nem conheci o Ayrton, e como eu te falei, eu ia para a pista para tentar coletar uns capacetes para pintar, né? Isso 75, 76, e a gente eu já reparava no jeito de guiar do Ayrton, que era diferente, aquele caso dele ser canhoto, então ele guiava o kart com a mão esquerda e carburava com a direita. Então ele estava o tempo todo mexendo nas agulhas da carburação, e isso dava um rendimento maior na tocada dele, né? E o estilo, ele vinha, atravessava o kart, freava usava pouco freio, né? E, enfim, ele era diferenciado. Já dava para perceber ali que era um cara eu falava com meu pai, tem um 42 lá, que o cara é danado mesmo. Ele usava o número 42? E aí, quando um belo dia eu tô lá trabalhando, parou uma Belina, que ele tinha uma Belina, que ele punha toda a tralha de kart e vinha lá de Santana todo dia. Menor de idade, por sinal, né? Ele parou, desceu, aqui que é o Cid? Aí eu queria falar com o Cid. Falei, tá bom. Aí eu liguei pro meu pai no galpão, meu pai desceu, falei, o 42 tá aqui. Aí ele desceu... Ou seja, ele que foi procurar vocês. Nos apresentamos e dali é gozado que é até uma coisa que eu nunca comentei, né? Desde desse início, o Cid ficou
já com um carinho especial pelo Ayrton, por ser um garoto, por ter sei lá, alguma coisa. Ele tinha um carisma, sei lá, eu e o Ayrton pelo Cid. Eles ficaram assim, sabe quando a conversa engrena? Quando dá liga, né? E aí o Ayrton, o Cid falou para Ayrton: olha, como você está se destacando e vai chegar na Fórmula 1, você vai pagar meia pintura. E o Cid nunca tinha feito nada. Deu um bônus de 50%. Deu, na hora. E isso aí se perpetuou durante muito tempo. E o Ayrton agradeceu e nunca esqueceu disso. Ele sempre falou disso. Aí eu nunca falei nada para ninguém, para não melindrar os outros, né? Mas acho que eu posso falar agora. Porque o Cid apostou nele. Ele tinha tudo para ser um grande campeão, que ele acabou sendo mesmo, né? Alan, outra curiosidade que eu acho que todo mundo deve ter: como nasceu essa pintura? Que se você for comparar com outros capacetes, ela é muito simples. Tem as cores da bandeira do Brasil, não tem nenhuma reestilização, nenhum design gráfico espetacular, mas ela hoje, foi feita uma pesquisa global pela revista Forbes. O capacete do Ayrton é um dos símbolos mais reconhecidos globalmente. E nessa pesquisa está junto com a marca do McDonald's, com a cruz de uma igreja católica, ou seja, símbolos Coca-Cola. da Coca-Cola, a cor da Coca-Cola. Então, é um símbolo, virou um ícone global. Muitas vezes você não lembra o capacete até do seu ídolo, né? Só o cara que é freak mesmo, aquele cara que acompanha. Mas o capacete do Ayrton, ele é reconhecido globalmente, mesmo por aqueles que nunca acompanharam motorsports. Como que nasceu essa pintura? Bom, nós já tínhamos feito 2 pinturas para Ayrton. Uma era toda branca, com uma faixa azul que vinha desde a testa até a lateral. Eu ainda não fiz a reprodução. Depois nós fizemos em 78, era uma barra azul, um verde, um amarelo e branco para cima, que ele foi correr em Le Mans no Mundial. Ele chegou a usar, pintado por vocês, outros 2 capacetes. Sim. E no final, em 79, nem foi ele que levou. O seu Mário da Mini Kart levou 4 capacetes para eu pintar. Um deles era o do Ayrton. Ele falou: ó, o pessoal vai pro Mundial e precisa ter a mesma pintura para os 4. Então era o Mário Sérgio, filho do seu Mário, o Ayrton e mais 2 pilotos. E acho que um deles era o Dionísio Pastore, que já faleceu também. Bom, tinha uma semana para pintar. Aí o Cid me chamou e falou: ó, faz o capacete inteiro amarelo. Por quê? Porque amarelo, se você visualiza de longe, primeiro conceito. E depois faz 2 faixas saindo dos olhos. Uma verde em cima e uma amarela, põe filetinho, inverte onde é verde, filete azul, onde é azul, filete verde. E foi feito assim. Daí fizemos o desenho, o Cid aprovou, demos uma equilibrada que não dá para explicar, mas isso tem um equilíbrio de medidas que a gente usa. As proporções. Proporções. E, enfim, o Ayrton correu lá, chegou ao vice-campeonato, mas garfaram ele, né? Porque mudaram a regra da última bateria, aquelas coisas que tem, né? E ele voltou meio sacaneado, mas falou: ó, eu fui bem, moralmente eu ganhei, pede pro Sidão fazer essa pintura para mim, guardar para mim, que eu vou ficar com ela. A partir de hoje eu vou usar essa pintura. E aviso o outro pessoal, né? Bom, eu avisei o Mário Sérgio e Dionísio, eles já iam trocar a pintura, acabaram trocando, e o Ayrton efetivou como a pintura 79, oficial. Então, foi a primeira vez 79, que essa pintura... no Mundial de Kart e no Estoril. E daí, quando voltou, ele já ligou: ó, vou ficar com ela, gostei. E eu acho que ele acertou, né? Casou bem com ele.
Amarelo também, porque tinha aquele negócio de futebol, seleção canarinha, camisa amarela, né? Você faz o capacete verde com detalhe amarelo, que seria o natural, ia ficar muito escuro, né? Então acho que dessa forma aí ficou muito bom. Cara, você era moleque, mas você também comentou comigo que mesmo novinho, o seu pai dava liberdade para você, o Cid, Sim. dava para você criar, né? Então você também tinha liberdade para fazer o seu desenho. Como que era a sua relação trabalhando junto com o seu pai? Assim, o Cid era um artista, né? Você era o aprendiz e feiticeiro. Eu fui lá para aprender e, por ser filho, ele me passava alguns segredos, conceitos, mas ele não ensinava. O Cid nunca me ensinou assim, ó, faz assim, faz assado. Ele ia lá e corrigia. Então eu sempre usei uma técnica, né? E fazia as coisas e mostrava o que você acha. Eu não ia lá e fazia e entregava pronto, porque daí ele ia fazer tirar tudo e mudar. Mas tinha que passar o pelo gênio, né? dele. O cara que é um gênio, um artista, ele é assim naturalmente. Eu aprendi a conviver com isso. Então eu já sabia como fazer. Então eu fazia uma composição para ele ir junto comigo, né? Mas ele sempre me respeitou como profissional, desde que eu não passasse por cima dele. Mas o Cid era demais também. Ele era muito bom, ele olhava para você e já começava. Você, Alex. Começava tô achando que você, aí ia embora, né? E o pessoal gostava muito dessa cena que ele fazia, tudo. Era muito legal. Não, eu tenho uma história até da simplicidade do Cid. Eu comprei, fiz uma viagem para fora, uma das minhas viagens, e trouxe um dragão. Não sei se você lembra dessa história. Um dragão que tinha uma cor estranha, super complicado. Eu levei no Cid e falei, Cid, olha o absurdo, né? O absurdo. Hoje eu acho que era um absurdo que eu fiz. Falei, Cid, que cor que eu deveria pintar esse dragão? O que você acha? Ele começou a olhar aquele dragão, um dragão chinês, né? Ele falou, vamos pintar de preto. Eu falei, mas você não acha que é legal dar um brilho? Não, se você der um brilho nesse dragão, vai ficar tudo empastelado, vai ficar uma coisa só. Ele tem que ter o fosco, eu vou pintar ele de preto fosco, para ele ter relevo, para ele ter uma sombra. Senão um dragão desse, então vai parecer que está um dragão com água em cima, vai ficar muito feio. E pintou para mim, eu tenho até hoje esse dragão. Imagina, levaram um dragão para Cid Mosca pintar, só para ter o prazer de dizer que eu tinha uma peça minha, não era um capacete, pintada por Cid Mosca. Aqui a gente tem outros dois campeões mundiais, bicampeão Emerson Fittipaldi, fora o título da Indy, 500 milhas de Indianápolis, e aqui o tricampeão Nelson Piquet. Conta pra gente a história da escolha desses outros dois, do Emerson e do Piquet. O do Emerson foi... O que aconteceu? Em 77, o Ingo foi correr lá na Fittipaldi, e daí a gente pintava o capacete dele, o Emerson deu um capacete para ele estrear, e a gente pintou o capacete pro Ingo. E o Ingo foi no time, chegou com o capacete, o Emerson, né? Pô, que legal, pintou na Inglaterra? Não, pintei no Cid, aqui em Santo Amaro e tal. Era lá em Interlagos. Ele, é mesmo? Você tá brincando, chama ele aqui. Aí imagine, o Ingo liga lá, Cid, vem aqui que o Emerson quer te conhecer. Olha só. O Cid foi pra lá, sabe, tremendo, porque eu sempre falo que naquela época era o Pelé, o Roberto Carlos e o Emerson, né? Exatamente. Eram os ícones do Brasil, os caras mais conhecidos, né? Daí foi lá, o cara, quero pintar. O primeiro capacete ele falou, ó, não inventa, eu não gosto da cor preta, não pinta de preto, faz o azul bem escuro, mas que não seja preto. Pode até parecer preto, que todo mundo achava que o capacete parecia dele mesmo, era aquele preto. café do Brasil, né? Parecia preto mesmo. Só que aí ele já estava na Fittipaldi, e aí o Cid fez um degradezinho aqui na lateral, o azul dá uma clareadinha, filetinho no vermelho, levou lá, o cara, nossa, adorou.
Aí a segunda pintura, né, deu uma caprichadinha. Bom, e daí que ele pediu para colocar a grife Painted by Cid Brasil. Seria, foi da ideia do Emerson. Foi, o Emerson. E seu pai assinasse. Ele falou, pô, põe aí Painted by Cid em algum local. Ele não falou especificamente onde, mas o Cid achou esse local perto da viseira, o ideal, porque, segundo o Cid, tá perto do coração, aquela coisa toda, né? E o Emerson falou, tá bom, pode fazer. E o Cid colocou, bom, como você é piloto de Fórmula 1, no seu vai ter 2 estrelas. Uma de cada lado, né? Porque você é piloto de Fórmula 1, bicampeão mundial. Bom, foi outra relação legal que a gente tem até hoje. Tenho o maior respeito pelo Emerson, um cara que... A janela enorme que foi aberta para o meu pai quando ele começou a pintar para ele, até hoje está aberta e muita gente vinha lá e... Vem cá, meu capacete vai ter aquele negócio que tem no do Emerson? Aí vai, mas sem as estrelas. Quando você chegar na Fórmula 1, vai ter estrelas. Legal. E depois o Christian, o Rubinho, o próprio Ayrton, os outros meninos, o Tony Canaan, quando chegaram na categoria top, vieram pedir, agora eu vou andar na Indy, quero a estrelinha. Olha, que legal. O Gelmin... Todos esses caras... Boésio. Uma história legal dos nós, que você me contou, né? Que tinha um nó, ele pediu para tirar o nó do capacete, né? Quando ele foi correr lá na América, ele aí fez a pintura toda trançada, né? Aí, do Nelson, como que foi a criação do capacete do Nelson? Eu esqueci a bola de tênis, porque você sabe que isso aqui é uma costura de bola de tênis, né? Então, ele não tinha as gotas. Ele tinha só essa linha contornando a parte de cima da viseira, dando a volta, passando pelo queixo e retornando. Isso aí, se você pegar a costura da bola de tênis, ela é desse jeito, né? Então, por isso que ela vem e fecha, né? E não descola. E como ele foi tenista, ele tinha só isso aí no capacete. Daí, quando ele foi correr lá de Super V, a oficina era do lado da nossa. Santo Amaro tinha muita equipe. Sim. Porque Interlagos não era tão desenvolvido quanto é hoje. Então o pessoal fazia em Santo Amaro muitas equipes de preparação. E o Giba, que preparava para o Nelson, era do lado da gente. Era tudo por ali, né? Voltando um pouquinho para Ayrton Senna. Você, vizinho de Interlagos, certamente você estava lá em 1991, quando Ayrton venceu pela primeira vez em casa, né? Era uma coisa que para ele era muito difícil, até com só a 6ª marcha. E a gente vê uma cena na série Senna, que você, como eu, maratonou essa cena, né? Essa cena, olha, essa série, que é a hora que ele chama o pai. Você estava ali do lado, né, Alan? Eu estava do lado e até hoje quando eu vi a série, foi o único momento que eu me emocionei, assim, que eu fiquei... Porque o seu Milton não gostava de aparecer e o Ayrton chamou ele não queria ir, ele vem aqui me dá um abraço, e o Milton foi lá, deu um beijo nele e eu do lado vendo isso aí, nossa, no dia eu já fiquei meio bolado, imagine a sensação que eu tenho de ter vivido e presenciado uma cena dessas, né? Foi muito legal. É impressionante. Eu vivenciei algumas coisas na pista junto com 2 mestres, né? Edgar Melo Filho e Lemiro Martins. O Edgar, na época, era jornalista e comentarista da Rádio Bandeirantes, e com o Lemiro Martins, que era fotógrafo da 4 Rodas. Então, eu estava sempre junto com os dois, era com os dois que eu dividia quarto, então eu escutava muitas histórias, e os dois muito próximos. O Lemir muito próximo do Ayrton, e o Edgar muito próximo do seu Milton. Então eu ali ficava de ouvinte, né? Aquela história de aprendiz de feiticeiro. Sabe criança quando escuta o pai contar histórias e você fica aqui ligado nas histórias? E eu tive a oportunidade de escutar muitas dessas histórias. Uma delas era que o Milton só falava de fazenda, gostava de falar de pescaria, e você chegou a presenciar essas conversas também do Milton sobre as pescarias, sobre a fazenda, não é isso? Ele contava os causos dele, era muito legal. Eu ia desde a época da Vila Maria, que era ele, o Armando Botelho, que era o empresário dele. Hiper importante na carreira do Ayrton, hiper.
Era pessoa de confiança, né? Morreu cedo até, né? Morreu novo, em 88. Por isso que a Viviane estava lá em 88 na Alemanha quando o Ayrton o Botelho faleceu para passar a notícia. E eu ia lá na Vila Maria, rua Edson de Melo, lembro até hoje. Ia lá levar os capacetes, aí sentava com os dois e aí era 1h, 1h30 de conversa. De papo de fazenda. Rolando Boldrin, né? Contando causos, né? E o Armando era sensacional, o seu Milton também. E em Santana também. Algumas vezes eu encontrei com o Milton lá. Eu ia lá levar as coisas e... Cadê o Milton? Tá aí. Vê se ele pode me atender. Daí ele já chamava. Cara sensacional. O Ayrton conseguia visitar vocês lá na Seed Painting? Depois que ele ficou hiper famoso, né? Campeão. Bom, já quando ele foi pra Fórmula 1 já era um problema. Então ele ia na oficina pequena lá de capacetes. Eu já avisava para abrir o galpão, daí subia na rua em frente e ele ia de carro até lá para ver o Cid. E ele tinha muito carinho com o Cid. Nossa, o Cid adorava ele também, né? Ele chegou a pedir alguma modificação no capacete? Nunca. Nunca? Ele sempre falou... É isso. Tá bom. Quando, em 85, quando ele foi para Lotus Preta, John Player... Primeira vitória dele em Estoril, né? Aí a gente mudou o amarelo. Então, um outro tom de amarelo? É o fluorescente. Se você olhar o de 85 e 86, era fluorescente. Então, eu tinha desenvolvido a cor com meu pai. Então, eu consegui chegar num nível razoável de durabilidade. Que esse tipo de cor fluorescente, ela desbotava muito. Fiz os testes no capacete do Christian, inclusive. E aí, o Cid falou... Puta, quando ele falou que ia pra Lotus John Player, o carro preto, os dois pensaram juntos. Vamos meter o amarelo fluorescente, né? E, puta, foi tão legal, porque acho que foi a segunda corrida do campeonato, ele já ganhou. Naquela chuva, aquele amarelão, quando ele solta o cinto. É verdade. Chama muita sai atenção. Fora do carro, nossa. Aquilo ali foi... Tanto que a réplica que eu mais gosto é essa aqui de 91 do GP Brasil e a de 85 por causa do amarelão, né? E aquilo foi... Nossa, imagine eu assistir um negócio daquele com um produto que eu coloquei no capacete. Aquilo foi... você não sabe... Não dá pra... É como se você tivesse junto dentro do carro, entendeu? Alan, pra gente que tava lá, eu até hoje vendo filmes, vendo documentários, ou entrar no YouTube para ver uma corrida, eu me emociono ao ver o Ayrton, principalmente porque a gente acha que sempre faltou alguma coisa nossa mesmo com ele. Eu comentava que eu não tenho uma foto com o Ayrton Senna, não tenho nenhuma foto, nunca fiz uma foto ao lado dele, né? E você comentava que você tem um capacete original também, poderia ter vários, né? Mas você tem um original que a gente... Para nós, esses caras são imortais, né? Esses caras vão ficar a vida inteira. A gente não precisa pedir hoje, pedir amanhã. Um dia eu vou ganhar mais um, vou ter mais um, vou colocar aqui. E aí falta isso. Eu acompanhei a carreira do Ayrton de 86 até 94, inclusive lá em Imola, e não tenho uma foto ao lado dele. Um amigo meu, Fernando Paiva, que comenta uma coisa muito interessante, nosso querido amigo, trabalhou muito tempo com o Christian, né? E uma coisa que a gente passava, perguntar pro Ayrton, posso fazer uma foto com você? Quero fazer uma foto com ele? A resposta do Ayrton era a seguinte: espera aí, você é meu amigo ou é um fã? Né? Então a gente acabava não fazendo foto com o Ayrton. Né? E hoje sinto falta disso. Eu tenho muita foto do Ayrton. Provavelmente seu pai conversando com ele. Com ele. Quem era o fotógrafo? Eu ia lá tirar e eu não saía. Quem que ia adivinhar que ele ia perder a vida daquele jeito lá? Ninguém. Verdade. E o capacete, esse que eu tenho, é um Camel. Sabe qual que era que eu troquei? Eu troquei o da primeira vitória. Olha. Ele ligou, falou, preciso pedir um negócio. Aí ele pediu o seu capacete? O que foi? Eu queria esse capacete que tá aí com você, porque é da primeira vitória, eu queria guardar. Você vê com o Sidão se ele troca por um da Camel. Eu falei, não precisa nem ver. Pode mandar o capacete que eu vou falar com o Cid e a gente troca. Como é que eu ia falar não para um homem desse? Então aí mandou,
Falei com meu pai, não, troca para ele. Trocamos, ele deu um da Camel que tinha os aviões, que é bem raro. Nós fizemos uns 6 só desse aí. Tá guardado até hoje e é uma honra, né? Como é uma honra ter esses aqui. Mas do Ayrton tem esse carisma todo envolvido, né? Alan, agora do teu lado de filho de artista, ou seja, tem aquela história, filho de peixinho, peixinho é, né? Você deve ter escutado muito isso ao longo da sua vida. Você é um artista, como seu pai, um grande artista. Cara, e essa responsabilidade, quando o seu pai deixou as pistas, né? Como Ayrton, de você pegar esse legado e um nome muito forte, como é o nome Senna, como é o nome Piquet, o nome Mosca, né? Que você usa, Alan Mosca, Painting by Sid. Cara, uma responsabilidade muito grande. Até só para completar, muitos pilotos tentaram dar continuidade no nome e não conseguiram. Conseguiram até em outras categorias, mas não na Fórmula 1, não na categoria máxima. E você continua no topo da categoria máxima. Isso não foi muito peso para você? Bom, quando meu pai começou a ficar doente, começou a ter problema de saúde, e ele me passou a empresa, ele falou, ó, daqui pra frente é você quem toca. Várias vezes eu quis mostrar os resultados para ele não quis ver. Ele falou, se tiver problema, você me chama. Enquanto tiver já queria que você tocasse voo solo. E aí, quando ele faleceu, eu pensei no seguinte, não, agora eu não vou pegar o lugar do Sid. Eu não quero ser o Sid. Eu não quero ser... Sid é único, né? O Sid é o Sid, entendeu? Então, a empresa Sid Special Point tem que crescer. E o meu foco foi esse. Eu não quis, agora quem faz é o Alan. Continua o Sid, continua o espírito do Sid, a mentalidade, o foco do trabalho do Sid. E eu procurei só melhorar. Foi isso que eu quis. Então, me cerquei de gente boa, né, na criação, na pintura e na administração, que é a minha filha, a Estela, que mexeu na empresa inteira, criou os processos, e hoje a pessoa forte da empresa é ela. Eu acho que a grande parceira de trabalho que eu consegui foi a minha filha, porque ela fez a empresa crescer com o olho dela, com a tocada dela, e ela tem muito do Sid. O Sid falava, essa menina aí, ela é diferente, ela sabe me entender. Então, às vezes, sei lá, Deus escreve certo por linhas tortas, né? O Sid saiu, depois de um tempo a Estela, 1 ano e pouco, ela tá lá só há 12 anos. Uma passagem natural desse bastão e deixando você já fazer um voo solo. Sabe que eu tinha mais 1.232 assuntos para ver com você. O programa chega no final, mas você já está de antemão convidado. Quando quiser. Já tá de novo aqui com a gente. Quando quiser. Não é nem para falar de outro assunto, é para continuar esse assunto, Alan. Daí eu trago outros capacetes. Outros capacetes. Diferentes. Mas o do Ayrton aí no meio ainda. Traz outros do lado, mas o do Ayrton a gente deixa aí no meio. Tá combinado. Quem quiser comprar um capacete do Ayrton, uma obra ou qualquer outro capacete, qual o caminho, Alan? Ou entra na Sid Special Store, ou no site da Sid Special Point. No Insta, você tá lá no Insta? Instagram. Sid Special Store. Não, o Insta é Sid Special Point. Special Point. Instagram, E para fazer a compra, entra no site? Ou no Instagram ou no site, vai achar a gente lá, tem contato, tem tudo. Tem pelo WhatsApp, por onde é fácil achar. Tranquilamente, só colocar Sid, capacetes. E dá para visitar a tua loja? Dá. Passa o endereço então pra gente. Washington Luiz, Avenida Washington Luiz, 895. Vocês vão ver lá um museu, e como eu falo assim, é um museu com relíquias da atualidade, do passado e com grandes campeões. Alan, super obrigado por estar aqui com a gente. Eu que trazer agradeço. Essa memória afetiva toda para todos os brasileiros, né? Esse aqui não é um programa só para quem gosta de motorsports hoje, mas para quem sabe reconhecer muito bem. Eu passei o programa inteiro arrepiado, cara, e me emocionando em fazer cada uma das No próximo, então eu vou trazer o da Camel, tá bom? Fechado, vai ser. Vou tirar lá da... Vamos ter o da Camel aqui. Mas tem que ir um carro forte lá para A gente não avisa o dia, traz ele escondido. Não. Obrigado mesmo, amigo. Muito obrigado. Bom, para mim é um privilégio. Estou muito feliz e honrado estar aqui. Eu honrado de ter conhecido você e seu pai muito bem. Fico realmente muito feliz, viu? Obrigado.
você continua ligado com a gente, com essa mesma emoção que eu tô aqui hoje, para acompanhar daqui a pouquinho, às 4 da tarde, o Máquinas na Pan. Até já! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.